Olá, pessoal! Eu sou Adriana Fernandes e esse é mais um módulo de estudo de noções de direito público para concursos. Lembrando sempre que não é uma aula direcionada ao pessoal que já atua na área jurídica, não. São aulas para leigos. Eu não entro em questões de doutrina, eu não entro em questões de jurisprudência. É basicamente a letra seca da lei, princípios e o básico ali de conceitos, tá? Para o pessoal poder estudar para concursos que exijam noções de direito. Nesse módulo de direito público, nós vamos estudar direito administrativo, especificamente os princípios da administração pública, administração direta, indireta e fundacional, controle da administração pública, contrato administrativo, serviços públicos, bens públicos e o regime constitucional dos servidores públicos civis. Vamos começar com essa aula sobre os princípios da administração pública. Princípios são comandos, são orientações sobre o que observar quando as normas entram em conflito entre si. Quando determinadas leis, por exemplo, dispositivos conflitarem entre si, a gente busca então auxílio no comando de um princípio para tentar solucionar a questão. No direito, a gente chama de norma leis, portarias, jurisprudência, princípios. Todos têm o seu valor em termos de conteúdo jurídico, cada um aplicado numa situação específica. E os princípios, como eu disse, são normas, são comandos que a gente observa quando outras normas estiverem em conflito. Estudando os princípios da administração pública, nós temos os princípios constitucionais e os princípios infraconstitucionais. Princípios constitucionais são aqueles que estão na Constituição da República. Lá na Constituição estão escritos esses princípios. E os princípios infraconstitucionais são aqueles que a legislação nos traz, que a doutrina ou a jurisprudência nos trazem, ok? Princípios constitucionais são aqueles que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal, que nós vamos ver exatamente o que ele diz no último módulo, na última aula desse módulo. O artigo 37 da Constituição Federal diz que a administração pública deve observar o LIMP. E o que é o LIMP? Cada letra dessa palavra LIMP representa um princípio constitucional. Legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, publicidade e eficiência. É o LIMP. Então, quando falarem princípios constitucionais da administração pública, decora que são 5. Quais 5 princípios constitucionais? O LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade vincula o administrador à norma, à lei. É o seguinte, a Constituição determina que nós não podemos, nós particulares, pessoas comuns, nós não podemos fazer aquilo que nos é proibido. E só uma lei pode nos proibir de fazer alguma coisa. Se não tiver lei proibindo a mim
de fazer algo, aquilo não me é proibido. Tudo é permitido, exceto aquilo que a lei proíbe. Para a administração pública, que cuida dos interesses do coletivo, da sociedade, não pode ser tão solto assim. O administrador público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Diferentemente de nós que podemos fazer tudo que a lei não proíbe, se o ato do administrador não estiver previsto na lei, ele não pode fazer aquilo que ele está pretendendo. Então, o princípio da legalidade determina que o administrador público está vinculado à lei. O que ele pode e o que ele não pode fazer está escrito na lei. Por que ele pode conceder um quinquênio? Porque há uma lei prevendo que preenchidos determinados requisitos do servidor, ele tem direito ao quinquênio. Por que ele pode conceder uma permissão de táxi? Porque existe uma lei que fala que preenchidos determinados requisitos será concedida a permissão. Ok? Princípio da impessoalidade. É a desvinculação da imagem da pessoa do administrador da administração pública. Não é o fulano de tal, diretor de tal unidade. Ali, quando ele está no exercício do cargo, ele é a administração pública. Ele age em nome dela. Nós, servidores públicos, eu sou servidora pública concursada, servidor público, ele não age em seu próprio nome. Ele é a administração pública. Os atos dele são os atos da administração pública. Ele não age em seu próprio nome. E também não direciona seus atos a alguém particular. Nós vamos ver por que depois isso lá nos princípios infraconstitucionais. Porque ele está sempre vinculado à coletividade. Então, o princípio da impessoalidade tem dois aspectos. Primeiro, que o administrador não age em seu nome, o administrador público. E segundo, que ele não direciona seus atos a uma pessoa em particular. Todo o fim do ato do agente público tem um fim público, um fim na coletividade. Princípio da moralidade administrativa. É a atuação ética, é a atuação de acordo com a probidade, é a atuação do administrador público em observância às normas do direito. É ser ético, é atender ao princípio da legalidade, é atender aos princípios constitucionais e infraconstitucionais. Princípio da publicidade, e isso pode ser pegadinha de prova. Publicidade não se confunde com publicação. Publicidade é divulgar. Publicação é uma forma de publicidade, é uma forma de dar divulgação. A lei vai determinar para cada caso como aquilo deve ser divulgado, a publicidade que deve ser dada, né? Então, às vezes, é uma publicação no mural de aviso da entidade. A lei aceita como atendimento ao princípio da publicidade. Em outros casos, exige a publicação do ato na íntegra no Diário Oficial ou então num jornal de grande circulação. Em outros casos, basta um extrato, como é o caso da situação dos contratos. Então, é importante aqui não confundir publicidade com publicação. Publicação é apenas uma forma de dar publicidade aos atos públicos, ok? Então, o princípio da publicidade determina que os atos públicos devem ser divulgados. E como eu falei, existem normas que vão determinar o tipo de divulgação para cada ato.
Importante aqui ressaltar que essa divulgação ela tem um papel de controle social. É dar notícia de algo para que se saiba que aquilo está sendo realizado e em alguns casos, por exemplo, de indeferimento ou de deferimento, é o início do prazo para recurso, por exemplo. E o princípio da eficiência é o último dos 5 princípios constitucionais que estão elencados no artigo 37, princípio da eficiência. Eficiência é respeitar os procedimentos, respeitar os critérios e requisitos para aquela atuação. Não é buscar apenas o resultado, é buscar o resultado realizando o procedimento adequado. Muito bem. E os princípios infraconstitucionais? Aqueles princípios que não estão na Constituição, estão em outras leis, na jurisprudência e na doutrina. São eles: o princípio da supremacia do interesse público, o princípio da autotutela, princípio da indisponibilidade do interesse público, princípio da continuidade dos serviços públicos, princípio da segurança jurídica, princípio da motivação, princípio da finalidade, princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade. Tantão, né? Nossa Senhora. Vamos lá. O princípio da supremacia do interesse público determina que a atuação do administrador público deve estar sempre voltada aos interesses da coletividade. Eu falei disso lá na impessoalidade. Os atos do administrador não são voltados para uma pessoa em particular, e sim aos interesses da coletividade. Sempre que estiver em conflito o interesse de um particular e da coletividade, é o interesse da coletividade que vai prevalecer. Voltando aqui para dar um exemplo, quando eu, servidora, atinjo o quinquênio, ele não está atendendo o interesse da coletividade, ele está atendendo um interesse particular. Não é assim que as coisas são vistas. Quando se concede algo a um particular ou a um servidor público, é em atendimento à norma, é em atendimento pelo fato dele ter cumprido os requisitos da norma. E atender aos ditames da lei é de interesse da coletividade, tá? Princípio da autotutela é o poder que a administração tem de rever seus próprios atos. Quando o administrador público emite um ato, ele pode rever aquele ato, revogá-lo ou anulá-lo. Esse exercício de rever o próprio ato é uma atuação que a gente chama de atuação de ofício. Nós temos 2 tipos de atuação: provocada ou de ofício. Provocar é quando alguém requer alguma coisa, alguém denuncia alguma coisa, alguém movimenta a administração para que ela haja. É a atuação provocada. A atuação de ofício é quando o próprio administrador verifica que aquilo que ele fez não está legal, não está bacana, e ele vai rever aquele ato. É o princípio da autotutela. Ele revê esse ato porque ele é ilegal, ou porque ele é inoportuno, ou porque ele é inconveniente. Não era o momento, ou não preenchiam as condições. Para cada caso, uma destinação vai ter o ato. Quando o administrador reconhecer que aquele ato foi ilegal, o ato será anulado.
Quando ele reconhecer que era um ato inoportuno ou inconveniente, não atendia à conveniência pública, o ato será revogado. E é importante fazer essa distinção, porque a anulação anula os efeitos do ato desde quando ele foi expedido, que a gente chama ex tunc no direito. E a revogação não retroage os efeitos. A revogação só vale dali para frente. O efeito que o ato gerou até ser revogado continua valendo. Só não vale da revogação em diante. Ok? Então, em caso de ilegalidade, o ato é anulado e os efeitos retroagem. No caso de inoportunidade ou inconveniência, que são questões discricionárias, o ato é revogado e essa revogação não retroage. Princípio da indisponibilidade do interesse público. O interesse público não está à disposição do administrador ou do particular. É o interesse público que sempre vai prevalecer, como eu falei na supremacia do interesse público, quando estiver em conflito o interesse particular e o interesse público. O interesse público sempre vai prevalecer, é uma questão da qual não se abre mão, é indisponível. Princípio da continuidade dos serviços públicos. Esse princípio encerra o comando da proibição de interrupção dos serviços essenciais, exceto quando você para de pagar por um determinado período, né? Aí também não, né, Zé? Me ajuda aí. Proibição de interrupção dos serviços essenciais. Por isso que a greve, o direito de greve, não é absoluto, ele é relativizado pelo princípio da continuidade dos serviços públicos. Então, quando você vê greve, você vê no serviço público, você vê a obrigatoriedade de continuidade de atendimento, reservando ali X% de atendimento, 30% conforme o caso, 50% serviço de urgência, né? Não pode cortar água e luz sem aviso prévio. E por aí vai. Princípio da segurança jurídica. O direito é algo em movimento e as interpretações das normas também não são estáticas. Hoje dá-se uma interpretação, amanhã pode-se dar outra, pode prevalecer outra, né? Nós temos o tempo todo para as normas entendimento minoritário, entendimento majoritário. Um autor pensa assim, o outro autor pensa assim. Um grupo de juízes pensa assado, outro grupo pensa de outro jeito. O que acontece? Eu tenho hoje uma determinada situação regulada com base por uma norma, com base numa determinada interpretação. Amanhã muda a interpretação e aí, tô na mão de calango? Ah, não, né? De jeito nenhum. O princípio da segurança jurídica prevê isso. A mudança de interpretação de uma norma não pode alcançar a situação pretérita. É ele que garante a estabilidade de situações que já se consolidaram. Senão vira casa de mãe Joana. Mudou a interpretação, seu direito foi pro beleléu. Prestem atenção, eu não estou falando de mudança de lei. A lei não mudou, o decreto não mudou. O que mudou foi a forma como o administrador interpreta aquela lei. Se mudou a interpretação dele, ok, dali para frente vai ser entendido assim. Mas quem se beneficiou daquilo antes, a situação aquela situação não será alterada por força do princípio da segurança jurídica. Princípio da motivação.
todos os atos públicos, todos os atos administrativos devem ser fundamentados. Por que está deferindo? Por que está indeferindo? Qual é a situação de fato e qual é a situação jurídica que permite a expedição daquele ato? Todos os atos administrativos devem ser fundamentados, tá? Não é assim, considerando o pedido as folhas tal, defiro. Não, defere por quê? Por isso, por aquilo, porque atende aos requisitos legais, ou porque não atende aos requisitos legais, indefere, porque cumpriu os requisitos da lei tal, porque isso. Então, tem que haver fundamentação. É preciso que o destinatário daquele ato, quem for se beneficiar, ou quem pensou que fosse se beneficiar e não será, ao pegar aquela decisão, consiga ler e entender o raciocínio que levou àquela decisão. É o princípio da motivação. É diferente de justificativa, tá, gente? Justificativa é uma coisa, fundamentação é outra. Finalidade. O ato administrativo deve atingir a finalidade para o qual foi expedido. Senão, ele nasce morto. Se eu pretendo dar um despacho concedendo uma determinada licença, aquele ato tem que atingir aquele objetivo, ou deferir ou indeferir aquela licença. O ato, ele não morre em si, ele tem que gerar o efeito pretendido. Ele tem que alcançar a finalidade a que ele se propõe, dar notícia do deferimento ou indeferimento de alguma coisa. Princípio da razoabilidade. É a adequação dos meios aos fins. A harmonização da finalidade do ato com a norma que o autoriza. E é um limite ao poder discricionário. O poder discricionário, na administração pública, nós temos dois tipos de poder: poder vinculado e poder discricionário. Poder vinculado é aquilo que a lei diz: cumprido X, conceda Y. Realizado Z, cumpra-se X. Tá ali escrito, papum. Poder discricionário é quando a lei dá liberdade ao administrador. Mas olha só, não é para ele fazer o que ele quiser, não. É para ele fazer, para ele cumprir uma das opções que a própria lei dá. Cumprido X, faça-se A, B, C ou Z. E aí, de acordo com a oportunidade e conveniência, de acordo com o momento, com o contexto e com o que se pretende, a lei elenca ali, então, que ele pode cumprir o A, o B, o C ou o Z. Vocês entenderam? Poder vinculado, fez isso, atinge aquilo. Poder discricionário, fez isso, atinge aquilo ou aquilo outro ou aquilo outro. A razoabilidade é um limite ao poder discricionário, porque quando ele motivar o ato dentro dessa liberdade que ele tem, por que ele escolheu Z e não A? É a fundamentação, é a motivação que vai apontar o raciocínio que ele chegou para ter escolhido uma determinada decisão em detrimento de outra. E nessa fundamentação, espera-se que ele atenda ao princípio da razoabilidade. Um prestador de serviço não cumpriu o contrato tal, e a lei determina que será aplicado, no caso, uma sanção de proibindo, nós vamos falar disso depois,
também será na hora que nós formos falar de contratos administrativos. Mas vamos lá. Um determinado prestador de serviço não cumpriu o contrato e a lei está dizendo que quando isso ocorre, ele pode ser penalizado com a suspensão, com a proibição de contratar novamente com a administração pública, vamos supor, entre 2 e 5 anos. Suposição, tá, gente? Aí eu vou lá e meto 5 anos, porque a administração pública é um trem sério demais para você ficar brincando, gastar o dinheiro do povo e não cumprir com o contrato. Meto 5 anos, que é para ele aprender a viver. Isso não é razoável. Ele vai recorrer disso e vai ganhar. Ele não tem ficha suja, aquela empresa prestadora de serviço. É a primeira vez que ele deixa de cumprir um contrato. Ele já licita com a administração pública há 10 anos, nunca incorreu num erro. Por que eu vou dar a penalidade máxima? Isso é razoável? Não, isso não é razoável. Eu estou cometendo um abuso de poder. Então, vamos aplicar aí 2 anos, ou conforme a gravidade, né? É a primeira vez que ele pisa na bola, mas ele deixou de fornecer um oxigênio e quase que o paciente morreu. Então, vou meter aí 3, 4 anos, né? Então, a razoabilidade é que vai limitar esse poder discricionário do administrador e que vai adequar os meios aos fins. 5 anos é pesado demais. Eu preciso penalizá-lo. Então, a finalidade do meu ato é penalizá-lo. Mas é só dizer, não repete isso de novo, não. Não precisa ser os 5 anos, ok? Princípio da proporcionalidade é muito parecido com o princípio da razoabilidade. O princípio da proporcionalidade, ele vai exigir do administrador público ponderação. É o princípio que vai nortear a intensidade e a extensão do ato. Ele também é uma limitação à discricionariedade. E ele diz respeito à adequação, à necessidade e proporção. A razoabilidade é co-irmã da proporcionalidade, ok? Então, um exemplo de aplicação do princípio da proporcionalidade é essa mesma razoabilidade no que diz respeito à aplicação de uma penalidade, ou na conveniência de não conceder algo a um particular, mesmo a lei dizendo que ele tendo preenchido os requisitos da lei, porque naquele momento não é conveniente mais alguém com aquela licença ou naquela situação. Muito bem. Eu gostaria muito de lembrar que essas aulas não substituem o estudo. Eu devia ter falado no começo, esqueci, tá? Perdoei. Essas aulas não substituem o estudo que você precisa ter da matéria. É só uma forma de te familiarizar com os conceitos para ou te ajudar a entender melhor a matéria ou introduzir esses conceitos básicos para na hora que você for ler, for estudar, você já não estar tão cru, tá bom? Então, não, essa aula, esse módulo, ele é apenas de apoio. Não pense que ele é suficiente para substituir o estudo da matéria, não, tá? Ele é mais um instrumento, ok? Dúvidas, enviem para adrianafernandesbh@gmail.com. Não esqueça de compartilhar esta aula em suas redes sociais. Se você tiver gostado, se não tiver gostado, fica caladinho, pelo amor de Deus. Eu sou escritora, tenho um livro de crônicas, A Vida em Palavras, em que eu trago crônicas sobre divórcio, pensão-alimento, animais de estimação, tudo caso real que eu vivenciei, situações que eu vivenciei no dia a dia e que eu
parto delas para te explicar o direito em relação àquilo. Também a vida em palavras, mas o 2, dessa vez o assunto já não é jurídico, não é direito. São histórias de temática sexual e amorosa. Não é um livro erótico, mas falamos sobre sexo e sexualidade. Eu tenho um livro para o bombeiro civil, que são os aspectos jurídicos da profissão, e um livro sobre a família Rezende. Se você for Rezende ou um parente, é um presentão, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.